As glórias do mundo do futebol passam rápido demais. Ser protagonista de uma conquista ou marcar um gol de título não é garantia de ter uma carreira consolidada. Quem sabe muito bem essa sensação é o atacante Betinho, que defendeu o Palmeiras em 2012 e acabou fazendo um gol importante na história do Verdão. Mas depois daquele gol, o que aconteceu com o Betinho? Ele ainda está no futebol? Eu vou mostrar tudo o que aconteceu com ele e o triste fim de carreira dele agora, após a vinheta do futebol brasileiro. Antes de falarmos sobre o triste fim de carreira do Betinho, precisamos ir para o início da trajetória dele para entender como ele atingiu o ápice da carreira e depois tudo desmoronou. O Betinho foi revelado no ano de 2005 pelo Náutico e ele acabou rodando bastante antes de chegar ao Palmeiras, onde viveu o seu melhor momento. O Betinho, além do Náutico, passou pelo Gil Vicente de Portugal, Marília, que é um time do interior de São Paulo, passou pelo São Caetano, que já é um time mais tradicional de São Paulo, passou pelo Fortaleza, que agora tem uma visibilidade gigante, mas em 2009, quando ele esteve lá, as coisas não eram assim. Passou pelo Coritiba, passou pelo Vila Nova, aí sim em 2012 ele chegou no Palmeiras. E detalhe, por esses clubes que o Betinho passou, ele nunca foi assim um grande jogador, uma grande promessa, sempre foi um jogador com todo respeito para terceiro, quarto escalão. Essa é a verdade. Mas mesmo sem ser um jogador de fato de ponta, ele acabou chegando no Palmeiras no ano de 2012, num ano muito delicado para o Verdão. O Palmeiras de hoje não tem nada a ver com o Palmeiras de 2012. Hoje nós vemos um Palmeiras forte financeiramente, com grandes jogadores, com um grande treinador, mas em 2012 as coisas não eram assim. O Palmeiras tinha uma série de dívidas e tinha que fazer várias contratações no mercado, por muitas vezes com jogadores de qualidade duvidosa. Então jogadores que às vezes não jogavam em times de Série B, Série C, tinham seus espaços no Palmeiras. Era uma outra época. E o Betinho acabou chegando ao Palmeiras justamente nessa fase. Chegou para a temporada de 2012. Logo nos primeiros jogos do Betinho no Palmeiras, ele já começou a ser muito criticado pela torcida, porque era nítido que, tecnicamente, ele deixava a desejar. E detalhe, o Betinho chegou no Palmeiras num momento em que o Palmeiras já estava ali, no Brasileirão, numa briga contra o rebaixamento. Em 2012, o titular do ataque do Palmeiras não era o Betinho. O Betinho entrava uma vez ou outra, ele compunha o elenco e era muito criticado. Porque o titular mesmo era o Hernan Barcos, aí vocês devem se lembrar do Hernan Barcos, o argentino, o pirata, que além do Palmeiras aqui no Brasil, jogou também pelo Grêmio e pelo Cruzeiro. O Barcos era inclusive um baita jogador, o artilheiro daquele time. E o que aconteceu? O Palmeiras, mesmo brigando contra o rebaixamento no Brasileirão, conseguiu chegar até a final da Copa do Brasil para enfrentar o Coritiba, que na época tinha um time melhor que o do Palmeiras. Para essa final contra o Coritiba, o Palmeiras acabou tendo uma baixa importantíssima. O artilheiro do time, o Barcos, acabou precisando operar o apêndice, ou seja, ele não poderia jogar os jogos da final contra o Coritiba. Isso abriu a brecha para que Betinho se tornasse o titular. Na partida de ida, o Betinho chegou a perder um gol inacreditável e, claro, foi bastante criticado. Mas quando chegou o jogo da volta lá no Couto Pereira, ele fez o gol do título do Palmeiras. O Palmeiras já havia vencido na ida por 2-0, mas no Couto Pereira estava perdendo por 1-0 e sendo bastante pressionado. Como eu disse, aquele time do Coritiba tinha bastante qualidade. Mas numa bola parada de Marcos Assunção, Betinho desviou de cabeça e acabou fazendo o gol do título do Verdão, se tornando um herói improvável. Ao final daquela temporada, o Palmeiras acabou campeão da Copa do Brasil, mas também acabou sendo rebaixado pela segunda vez na sua história. E acabou sendo natural que, pela qualidade do Betinho, ele acabasse indo embora do clube, sendo dispensado. O gol do título não foi o suficiente para que ele se mantivesse no clube naquela época. Então o Betinho encerrou a sua marcante passagem pelo Palmeiras com 18 partidas e só 2 gols marcados. Mesmo que os números não fossem os melhores, para o Betinho era um outro patamar, um outro nível para a carreira dele. Ele tá jogando no Palmeiras, era um time, querendo ou não, com outra visibilidade. Só que o Palmeiras não quis a permanência do Betinho e aí ele começou a rodar no futebol. Depois do Palmeiras, ele passou pelo Boa Esporte, passou pelo Avaí de Santa Catarina, Santa Cruz, Paysandu, Cuiabá, Independente, e é aquilo.
Em nenhum desses clubes ele conseguiu voltar à mídia, voltar aos holofotes, como na época do Palmeiras. Justamente porque, como eu disse, com todo respeito ao Betinho, mas ele nunca foi um jogador para, de fato, jogar num time grande de primeira divisão. Além de ficar toda hora trocando de clube, o Betinho começou a enfrentar alguns problemas pessoais que o influenciaram diretamente no futebol. Ele, numa entrevista, acabou revelando que decidiu largar o futebol entre 2018 e 2019. Ele resolveu abandonar a carreira porque, primeiro, ele acabou passando por uma separação. Então, para ele foi muito difícil digerir tudo aquilo, isso desanimou bastante do futebol. E outra coisa que também o desanimou bastante foi o fato de ele ter passado por vários clubes e ter tomado vários calotes. Essa é uma realidade que muita gente não sabe que existe, mas se tem times grandes que ficam devendo vários jogadores por aí, imaginem os times pequenos. Tem muitos times que só jogam os estaduais que contratam vários jogadores e acabam não pagando nenhum. Isso é muito comum mesmo. Então o Betinho acabou passando por isso várias vezes. Era chamado para jogar em um lugar, depois jogar em outro e simplesmente acabava jogando de graça, porque os times iam e davam calotes. Então isso, somado à separação, fez com que o Betinho simplesmente decidisse largar o futebol. Futebol mesmo, ele acabou decidindo que só jogaria com seus amigos, na várzea, de brincadeira, mas não mais com o foco profissional. Então, como eu disse, entre 2018 e 2019, ele ficou fora do futebol. Ele ficou aí praticamente um ano fora para poder colocar a cabeça no lugar. E o que fez o Betinho voltar a jogar futebol, segundo o que ele mesmo disse, foi justamente aquilo que ele tinha vivido lá no Palmeiras com o gol do título da Copa do Brasil. Ele disse que mesmo após tanto tempo fora do clube, constantemente ele recebe mensagens de torcedores do Palmeiras que falam sobre o gol dele, têm uma admiração pelo que ele fez pelo clube. Então isso acabou dando um gás para que ele resolvesse voltar ao futebol, mesmo após mais de um ano parado. Então a volta dele ao futebol foi em 2020, jogando pelo Altos. Chegou a ser emprestado até ao Maranhão, mas quando ele voltou para o Altos que ele realmente arrebentou. Em 2022 mesmo, o Betinho fez uma baita temporada pelo Altos disputando a Série C. Foram 33 jogos disputados e 14 gols marcados. Ou seja, ele conseguiu dar a volta por cima e voltou a se sentir de fato importante e útil. Para essa temporada de 2023, o Betinho acabou fechando com outro time da Série C, o Amazonas. Então, ele ainda está em atividade aos 36 anos. Eu digo que é um triste fim de carreira porque foi um jogador que fez um gol importantíssimo, mas o gol não foi o suficiente para que ele tivesse uma permanência no Palmeiras. Justamente porque tecnicamente ele de fato deixava a desejar. Só que o triste fim de carreira do Betinho é muito mais atrelado ao que não só ele, mas mais de 95% dos jogadores acabam passando no Brasil, que são problemas pessoais, calotes, porque o que por muitas vezes nós vemos na TV, vemos nas redes sociais, é só uma pequena fatia do bolo. São poucos jogadores aqui no Brasil que têm salários astronômicos, porque a maioria ou ganha muito mal, ou então acaba não ganhando nada. E esse foi o caso do Betinho. E só imaginem, se os jogadores de ponta do alto nível do futebol brasileiro já precisam de acompanhamento psicológico, staff, porque precisam de fato ter uma grande organização para a carreira progredir, imaginem jogadores que acabam passando por todos esses problemas. É de fato muito difícil. Agora eu quero ver a sua opinião aqui nos comentários a respeito da história do Betinho. Você também conhece alguém que acabou largando o futebol por conta de problemas pessoais, por conta de falta de pagamentos? E outra coisa, você acha que o Palmeiras poderia ter dado para ele mais um ano de contrato após o gol do título ou acha que o clube fez certo em dispensá-lo? Põe a sua opinião aí nos comentários que eu quero muito saber o que você pensa. Então, bom, galera, esse aqui foi o primeiro vídeo dessa quinta-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. Não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!